Alô mundo! Bom pessoal, então, dando continuidade às nossas resoluções das listas de exercícios da disciplina de matemática discreta, hoje nós vamos trabalhar com a lista que foi passada durante a aula de funções. Então, funções é um conceito de grande importância não somente dentro do campo da matemática, mas também dentro da área de computação, né? Quem começa a trabalhar com programação, quem tem as primeiras aulas de lógica de programação, lá nos finalmente da disciplina, quando já chega na parte de modularização, é apresentado o conceito de funções. Então, aquelas funções que a gente vê dentro do âmbito da lógica de programação, elas têm como fundamentação as funções matemáticas, certo? Então, nessa lista que faz parte do capítulo sobre pensamento relacional do nosso livro-texto, nós vamos agora trabalhar um pouco com as funções. Vamos à nossa lista. Bem, a nossa primeira questão, ela diz o seguinte: seja a função abaixo, seja f o conjunto de todos os conjuntos finitos, não vazios, de números inteiros, de modo que o conjunto f está contido no conjunto das partes dos números inteiros. Defina a função S, tal que f é o domínio da função e z o contradomínio, né, de f em z, tomando sx como a soma de todos os elementos de x. Por exemplo, nós passamos a função, esse conjunto, né, 1, 2, 3, você pode observar que ele faz parte do conjunto das partes dos números inteiros, né? Afinal de contas, o conjunto f está contido nesse conjunto, né? E aí essa função S ela vai retornar a soma desses números, ok? Então aqui nós estamos definindo um conjunto, certo? No caso o conjunto f, importante a gente destacar o que é o conjunto f, que é o conjunto de todos os conjuntos finitos não vazios de números inteiros, né? De modo que o conjunto f ele está contido no conjunto das partes de z. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que esse conjunto aqui formado pelos números 1, 2 e 3, ele é um elemento do conjunto f. E não esqueça, o conjunto f, por sua vez, está contido no conjunto das partes dos números inteiros. Beleza. E aí a gente definiu a função S, né, de forma tal que o domínio dessa função é esse conjunto f, que foi definido anteriormente, e o contradomínio dessa função é o próprio conjunto dos inteiros, né? O conjunto z, como você pode observar aqui. Beleza? Então, o que é que essa função S vai fazer? Ela vai simplesmente somar os elementos que são passados para ela, certo? Então, qual é a nossa missão aqui nesse exercício? Primeiro, mostrar que essa função ela não é injetiva, certo? Então, observe bem que nós vamos demonstrar que ela não é injetiva. Então, como eu havia falado para vocês nas primeiras aulas de matemática discreta, que nessa disciplina nós iremos ver diversos conceitos que foram abordados na época que vocês estavam no ensino médio. Só que a perspectiva, a abordagem que nós vamos ter desses objetos matemáticos, como por exemplo as funções, é um pouco mais rigorosa, um pouco mais profunda do que aquela que vocês tiveram no ensino médio. Ou seja, nosso objetivo aqui não é tanto trabalhar com as funções em si, calcular as funções, mas sim fazer demonstrações, que é um dos principais tópicos da matemática discreta. Voltemos então para a nossa lista. Bem, então como é que nós vamos demonstrar, né, que essa função ela não é injetiva? É simples. Como já foi colocado para vocês na aula de demonstrações, uma demonstração é nada mais nada menos do que um texto, né, argumentativo encadeado logicamente. Então vamos lá. Então, para provar que a função não é injetiva, precisamos encontrar dois elementos diferentes do domínio que são mapeados ao mesmo tempo do contradomínio. Então vejam bem, para que nós tenhamos uma função, ele tem que satisfazer essa propriedade que foi colocada aqui. Como a gente está querendo provar que essa função não é injetiva, então basta que a gente apresente um contra-exemplo, né, dentro desse contexto aqui, para mostrar um contra-exemplo de como é que ela seria injetiva. Então, nesse caso, observem bem.
Vamos supor, né, consideremos os conjuntos x e o conjunto y. Observe que esses dois conjuntos x e y, de acordo com a definição do conjunto f, eles são elementos do conjunto f. Então, o conjunto x é 1 e 2, o conjunto y é 3 e 0. Ora, se nós passarmos o conjunto x para a função s e passarmos o conjunto y para a função s, iremos obter o mesmo resultado, ou seja, 3. Isso faz com que a função s ela não seja uma função injetiva. Então, desse modo, né, portanto, s de x é igual a s de y, que é igual a 3, né, mas x e y são diferentes, logo a função não é injetiva. Então, dessa forma, ficou fácil perceber, né, o porquê da não injetividade da função s. Bem, vamos agora passar para a letra B da nossa primeira questão, que pede o seguinte: mostre que a função ela é sobrejetiva. Então, vamos lembrar dos conceitos que foram abordados em sala de aula, né? O que é função injetiva, o que é função sobrejetiva, né? Sobre a função sobrejetiva, vale lembrar que se uma determinada função f de x ela é sobrejetiva, o contradomínio dessa função, aliás, o conjunto imagem dessa função é todo o seu contradomínio, correto? Bem, então o que é que nós vamos fazer aqui? Para provar que a função é sobrejetiva, precisamos mostrar que para cada elemento z pertencente ao conjunto z, existe um conjunto x pertencente a f, tal que s de x é igual a z, certo? Então, desse modo aqui, nós estaremos fazendo o quê? Mapeando todos os elementos do conjunto f, né, por meio da função s no conjunto z, que é, no caso, o nosso contradomínio. Então, nesse caso, a imagem dessa função s ficaria sendo o contradomínio total dessa nossa função, ok? Dado que o z pertence ao conjunto dos inteiros, podemos construir um conjunto x igual a z pertencente a f, tal que s de x, né, será igual a z. Como f contém todos os conjuntos finitos não vazios de inteiros e z é um conjunto unitário contendo z, temos que s de z é igual ao próprio z, certo? Portanto, essa função, né, portanto, a função é sobrejetiva, pois todo elemento do contradomínio possui uma pré-imagem, ou seja, no caso aqui eu falei pré-imagem, me referindo a quê? A um elemento do domínio da função, certo? Dessa forma, a gente conclui aqui a primeira questão da lista. Passemos então para a segunda questão. Assim como foi a primeira, né, nós também iremos trabalhar com demonstrações, ok? Bem, a função abaixo é sobrejetiva? Justifique. Ela é injetiva? Justifique. Ok? Então aqui não basta você dizer sim ou não para as indagações a respeito dela ser sobrejetiva ou injetiva. Bom, só para refrescar a memória de vocês, uma função ela é injetiva quando cada elemento do seu domínio está associado a, no máximo, um elemento do contradomínio. Ou seja, numa função injetiva é possível acontecer uma situação em que algum elemento do contradomínio não esteja associado a elementos do domínio, certo? Já na função sobrejetiva, como a gente viu na questão anterior, né, todos os elementos do contradomínio estão associados a algum elemento, a pelo menos um elemento do domínio. Ou seja, é possível a gente ter, numa função sobrejetiva, um elemento do contradomínio que está associado a mais de um elemento do domínio. O importante para a função sobrejetiva é que todos os elementos do contradomínio estejam associados a estejam mapeados, ou seja, o conjunto imagem de uma função sobrejetiva é o próprio contradomínio. Bem, passemos para a nossa resposta. Nesse caso aqui, né, nós vamos ter o seguinte: seja P o conjunto de todas as pessoas mortas ou vivas. Né? Essa é a nossa função, a função que a gente vai verificar se ela é subjetiva, né, e justificar, e se ela é injetiva e justificar. Seja P o conjunto de todas as pessoas mortas ou vivas, né? Seja M uma função de P em P, né? O domínio e o contradomínio é o mesmo conjunto, tal que M de x é mãe biológica de x. Então, essa função M ela vai retornar a mãe biológica de um elemento x,
ok? Bom, a gente vai supor que nesse universo aqui do discurso não é possível haver clonagens, certo? Clones, ok? Bem, então, ou seja, todo mundo tem uma mãe, tá certo? Vamos lá para a nossa resposta. Analise a função m de p em p, onde p é o conjunto de todas as pessoas e m de x é a mãe biológica de x. Tá, beleza. Essa função ela não é sobrejetiva, né? Por quê? Ele diz aqui pelo seguinte fato, é muito fácil a gente dizer o seguinte: existem pessoas que nunca foram mães biológicas, portanto, não são imagem de nenhum elemento do domínio. Então veja que no caso nós estamos definindo as mães biológicas, né? Logo, nem todo elemento do contradomínio possui uma pré-imagem, ou seja, nem todo elemento do contradomínio está associado a algum elemento do domínio, que é a condição necessária e suficiente para que uma função seja sobrejetiva. Bem, a função não é injetiva também. Então veja bem, uma mãe ela pode ter vários filhos. Isso significa que existem diferentes elementos do domínio, diferentes pessoas, que são mapeadas no mesmo elemento do contradomínio, ou seja, a mesma mãe. Por exemplo, x1 e x2 são irmãos. Logo, m de x1 é igual a m de x2, certo? Então, nesse caso aqui, ela não pode ser uma função injetiva, porque numa função injetiva, nós teremos no máximo um elemento do contradomínio mapeado, né, com a pré-imagem do domínio, ok? Passemos agora para a nossa terceira questão da lista sobre funções. Defina uma função t do produto cartesiano de R em R, né, como domínio, no produto cartesiano de R em R. Então veja aqui que tanto o domínio quanto o contradomínio dessa função é o produto cartesiano dos números reais, certo? Como é que essa função é definida? Eu tenho um par ordenado, né, A, B, e essa função vai retornar a soma de A e a subtração de A. Provar que T é uma bijeção. Bem, vamos refrescar aqui a memória de vocês com relação ao que é o conceito de bijeção. Nós vimos o conceito de função injetiva e com função sobrejetiva, correto? Bem, uma função, quando ela é ao mesmo tempo injetiva e bijetiva, sobrejetiva, desculpa, ela é classificada como sendo uma função bijetiva, ou seja, ela tanto é injetiva como é sobrejetiva. Ela vai ter todos os seus elementos mapeados, né, do domínio, no contradomínio, e o número de elementos dos dois conjuntos é igual, ok? Então aí nós temos a função de bijeção, recordando o que foi visto em sala de aula. Então, para provar que a função t, né, que a gente passa como parâmetro um par ordenado A e B e recebe, né, a soma, um outro par ordenado correspondente à soma e à subtração de A e B, é uma bijeção, nós precisamos mostrar que ela é injetiva e sobrejetiva. Então é fácil perceber como é que essa demonstração, que essa prova, ela vai constituir de dois passos. Primeiro, mostrar que ela é injetiva e segundo, mostrar que ela é sobrejetiva. Certo? Se falhar em um dos passos, significa que ela não é bijetiva, ok? Então, nós vamos primeiro, né, mostrar a injetividade. Sejam A1 e B1 e A2 e B2, dois pontos distintos. Se T de A1 é igual a T de B2, então nós vamos ter essa igualdade aqui, correto? Isso implica, né, vamos descer aqui um pouquinho a tela, né, o PDF. Isso implica dizer que A1 mais B1 é igual a A2 mais B2 e A1 menos B1 é igual a A2 menos B2. Somando as equações 1 e 2, nós teremos o seguinte: 2A1 é igual a 2A2, que por sua vez A1 é igual a A2, certo? Subtraindo 2 de 1, nós vamos ter o seguinte fato, certo? Então, observe, né, que a gente mantém a igualdade. Portanto, né, T é injetiva, como queríamos demonstrar. Ok? Passemos então para a demonstração da subjetividade da função D, ou função T. Dado qualquer ponto xy pertencente ao produto cartesiano de R, né, de R com R, nós precisamos encontrar um par AB tal que o par AB seja mapeado com o par XY.
Resolvendo o sistema de equação, né, nós temos aqui um sistema de equação, a mais b igual a x, a menos b igual a y, né, nós teremos as seguintes equações. Somando e subtraindo as equações, nós chegaremos a esse resultado aqui. Então, observe que essa demonstração ela se dá utilizando um pouco de álgebra. Como foi falado na aula sobre métodos de demonstração, em diversos tipos de demonstração você vai ter que empregar algum tipo de álgebra para concluir essa demonstração. Como essas soluções sempre existem em R, então a função ela é sobrejetiva. Sendo injetiva e sobrejetiva, né, T é uma objeção. Então o que é que nós fizemos aqui? Nós provamos, né, que a função T ela tanto é injetiva como é sobrejetiva. Dito isso, significa que a função T ela é bijetiva. Ok? Passemos agora para a nossa quarta questão, que é uma questão que envolve grafos. Grafos foi o primeiro assunto que nós vimos dentro desse capítulo do pensamento relacional, e agora a gente vai juntar o que a gente aprendeu a respeito de grafos com também agora os conceitos de funções, certo? Então o que é que diz a quarta questão? Seja G um grafo simples, conexo e não orientado. Então observe que aqui nós estamos definindo o que é o grafo G, certo? Então toda vez que você estiver resolvendo um exercício de matemática, seja matemática discreta, seja outra disciplina matemática, é muito importante que você tenha bastante atenção às definições dos objetos que vão ser empregados nessa questão. Então aqui a gente definiu o grafo G como sendo um grafo simples, conexo e não orientado, certo? Seja V o conjunto dos vértices em G. Então temos aqui um outro objeto, o objeto V, que é nada mais nada menos do que o conjunto dos vértices em G. E seja P, né, definido dessa maneira, né? Então, o conjunto P ele é um par ordenado V1 e V2, tal que V1 e V2 pertencem ao conjunto V e V1 é diferente de V2. É isso que está sendo dito por meio desse símbolo aqui, dessa definição por meio de um conjunto. Então, o que é o conjunto P? É o conjunto de todos os pares não ordenados dos vértices. Então, veja bem, aqui é pares não ordenados. Não confundir com pares ordenados, que são objetos do produto cartesiano, certo? Seja E, mais um conjunto aqui está sendo definido. Seja E o conjunto de todas as arestas, em G. Então, o que é que foi definido aqui? O que é o grafo G? O que é o conjunto V, que é o conjunto de todos os vértices em G? Nós definimos também um conjunto de pares não ordenados, né, dos vértices, e o conjunto E, que é o conjunto de todas as arestas desse grafo. Então, definimos vários objetos matemáticos aqui, nessa questão. Certo? Bem, o que é que a gente vai fazer agora? Determine uma função f de E em P, ou seja, o domínio da função é o conjunto E, que é o conjunto de todas as arestas, e o contradomínio dessa função é o conjunto P, que é o conjunto de pares não ordenados, né, de vértices. E aí, vamos continuando aqui. Como segue? Como é que essa função vai ser definida? Se E pertence ao conjunto E, ou seja, se E é uma aresta em G, então a função f, né, recebe essa aresta E e retorna como, digamos assim, como contradomínio, né, ou como resultado dessa função, o par não ordenado que corresponde a quê? Aos vértices da aresta. Ou seja, A e B são os vértices que a aresta E toca. Então pronto, aqui está bem definido aqui a nossa função E, né? Aliás, a função f, certo? Que vai receber uma determinada aresta E e vai retornar o par de vértices que essa aresta toca, ok? Então vamos lá. Qual é a nossa missão aqui? Primeiro a gente definiu os objetos com os quais nós iremos trabalhar nessa questão. Agora vem a parte mais divertida. Explique por que a função f de E é sempre um conjunto de tamanho 2. Né? Então vejam bem, essa função f de E, ela sempre será um conjunto de tamanho 2. Ok? Né? É melhor que isso seja verdade ou f não está bem definida. O que é uma função bem definida? É aquela função que
todo e qualquer valor que ela recebe, né, ela vai retornar algum, ou seja, ela está associada a algum valor, ok? Bem, vamos lá. F sempre tem tamanho 2, por quê? Por dois motivos. Em um grafo simples, cada aresta conecta exatamente dois vértices distintos. Então, aqui nós colocamos, nós nos valemos de algo que foi passado para a gente lá no início do enunciado da questão. Se é um grafo simples, então, né, cada aresta conecta exatamente dois vértices. Por isso que eu falei na nossa aula sobre definições, que as definições elas são extremamente importantes quando vamos trabalhar com demonstrações, certo? Então, você pode utilizar uma definição dentro do contexto de uma demonstração. Segundo motivo, como o grafo não é orientado, a ordem dos vértices não importa, certo? Se é um grafo não orientado, então não importa a ordem dos vértices. E por definição, V1 é diferente de V2 nos pares em P. Pronto, isso daqui é o suficiente para nós explicarmos, né, que o conjunto, que a função f de E, ela sempre é um conjunto tamanho 2. Observe que nós utilizamos apenas e tão somente aquilo que já foi dito a respeito desse grafo, dos seus constituintes, né, das suas arestas, dos seus vértices, do conjunto P, que é o conjunto de pares, certo? Então não foi preciso, digamos assim, reinventar nada. Tudo já estava dito, inclusive no enunciado da questão, ok? Passemos então para a letra B. Na letra B, nos é perguntado o seguinte: a função f ela é injetiva? Né? Prove ou refute. Então, se você disser que sim, prove. Se você disser que não, prove. Disser que não é refutar a afirmação. Bem, a função f ela é injetiva sim. Né? E a prova, como vocês vão observar, ela é muito simples. Como eu sei que estou sendo repetitivo, mas o que é uma prova, o que é uma demonstração? É um argumento logicamente encadeado. E pronto, Zé fini. Então, como o grafo é simples, não existem arestas múltiplas entre os mesmos vértices. Portanto, se E1 é diferente de E2, né? Então a aresta E1 é diferente da aresta E2, significa que f de E1 é diferente de f de E2. Pronto. Muito simples provar que a função f ela é injetiva, certo? Passemos agora para a letra C dessa questão. F envia E sobre P? Prove ou refute. Então, o que é que nós queremos saber aqui? A gente quer saber se essa função f ela envia uma aresta sobre os pontos. Então, no caso aqui, ela não envia E sobre P. Ora, como é que nós vamos provar isso aqui? Não vamos usar a prova direta, vamos usar a prova por contradição. Lembre-se que na aula sobre métodos de demonstração, eu falei para vocês que às vezes a prova direta ela é mais complexa. E aí, para você poupar recursos computacionais do seu cérebro, você pode se valer das provas por contradição ou prova por negação, redução, absurdo. Nesse caso aqui, nós optamos por uma prova por contradição, certo? Lembre-se que a contradição é aquela prova em que a gente nega aquilo que a gente está assumindo que é verdade e encontra uma contradição, certo? Vamos lá. Se fosse sobrejetiva, todo par de vértices estaria conectado a uma aresta, certo? Então, para que F enviasse E sobre P, precisaria ser subjetiva. Isso implicaria que o grafo é completo. Como o grafo é apenas conexo, esse detalhe aqui é importante, ele é apenas conexo. Nem todo par de vértices precisa estar conectado a uma aresta. Logo, existem elementos em P que não são imagem de nenhum elemento em E. E se ele não é imagem, então isso não caracteriza uma função subjetiva, ou seja, F não envia E sobre P. Ok? Beleza? Bom, aqui a gente concluiu a quarta questão. Passemos agora para a nossa quinta questão. Na quinta questão é dito o seguinte: defina uma função f de n em n, né? Ou seja, tanto domínio quanto contradomínio é o conjunto dos números naturais, e essa função f ela é definida da seguinte maneira, certo? F de x será igual a x mais 3, se o x for ímpar, e f de x será x menos 5, se o x é par. Então, de acordo com
o número, de acordo com a entrada da função, ou seja, do valor de x que é passado para a função f, ele vai realizar um cálculo, ou a soma, né, vai pegar esse x e somar com 3, ou vai pegar esse x e subtrair de 5, certo? Isso se for par ou se for ímpar, ok? Bem, primeiro de tudo, precisamos mostrar que f é uma bijeção. Ora, para ser uma bijeção, ela tanto tem que ser injetiva como tem que ser subjetiva. E aí, como nós fizemos numa questão anterior, nós começamos dizendo, nós temos que provar ambas as situações, certo? Vamos lá. Para provar que f é uma bijeção, mostramos que ela é injetiva e subjetiva. Primeiro, vamos provar a injetividade. Se x1 e x2 são ambos pares ou ambos ímpares, f de x1 é igual a f de x2, certo? Se pares, x1 é igual a 5, se pares, x1 menos 5 vai ser igual a x2 menos 5, que por sua vez, x1 é igual a x2. Se forem ímpares, né, x1 mais 3 é igual a x2 mais 3, que por sua vez, né, vai ser x1 igual a x2, certo? É fácil perceber isso. Se x1 é par e x2 é ímpar, o que é que nós vamos ter? Um número par somado com um número par e um número ímpar, né? Tem aquelas particularidades. Então, f de x1 é igual a x1 menos 5 e f de x2 vai ser igual a x2 mais 3. Esses nunca são iguais, pois diferem pelo menos 8, certo? Pelo menos 8, ok? Bom, no caso aqui, para provarmos a sobrejetividade, nós vamos ter o seguinte. Para y pertencente a n, nós precisamos encontrar um x que pertence a n, tal que f de x será igual a y. Ou seja, todo número, todo e qualquer elemento do contradomínio tem que estar associado a pelo menos um elemento do domínio. Correto? Bem, se x menos 3 é ímpar, então x é igual a y menos 3. E funciona. Se x mais 5 é par, então x é igual, né, a y mais 5. E aí funciona também. Um destes sempre funciona para qualquer y pertencente a x. Então, dito isso, nós provamos aí que realmente a função ela é bijetiva. Mas a nossa quinta questão ela não termina por aí. Ela tem também uma letra B. Na letra B é dito o seguinte. Encontre uma fórmula para f elevado a menos 1. O que é esse f menos 1? É a inversa, a função inversa da função f, certo? Então, sempre que você encontrar esse tipo de notação aqui referente à função, nós estaremos nos referindo a uma função inversa, ok? Então, como é que será a inversa de f? X menos 3, se x menos 3 se x é ímpar, né? X mais 5 se x mais 5 é par, certo? Ok? Então, essa fórmula pode ser verificada, né, compondo, né, f de 1, né, menos 1, né, a sua inversa, certo? E a composição também dessa forma. Então, nós vamos obter o quê? Uma função identidade, ok? Então, essa daqui foi a nossa quinta questão. Essa daqui foi a nossa quinta questão. Bem, como eu havia falado para vocês no início da resolução, o conceito de funções ele é muito importante, não somente dentro do âmbito matemático, mas também dentro da ciência da computação, certo? Dito isso, quais são os aspectos, né, qual é a relevância desse assunto para a ciência da computação, né? Primeiro de tudo, desenvolvimento do pensamento abstrato. Os exercícios que a gente trabalhou nessa lista, eles trabalharam com conceitos abstratos, como conjuntos, funções e mapeamentos. A capacidade de pensar abstratamente ela é crucial para a programação, especialmente em paradigmas como programação funcional. Os exercícios como o da questão 1, eles lidam com conjuntos finitos e mapeamentos e ajudam a desenvolver essa capacidade de abstração. Também serve como fundamentos para a estrutura de dados. O exercício 4, que trabalha com grafos, ele é diretamente relacionado a uma estrutura de dados fundamental na computação. Compreender bem as funções e os mapeamentos é essencial para entender estruturas de dados, tais como hash tables, árvores e grafos. Essas estruturas elas são utilizadas em diversos algoritmos e aplicações práticas. O desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, outro ponto muito importante.
As provas de injetividade e subjetividade, isto é, todos os exercícios 1, 2, 3 e 4, eles desenvolvem o raciocínio lógico. Essa habilidade ela é fundamental para quê? Para análise de algoritmos, para o debugging de código, resolução de problemas complexos, verificação formal de programas. E quais são as aplicações práticas na programação? Com o conceito de funções objetoras, isto é, que foi abordado no exercício 3 e 5, ele é fundamental para entender tópicos como, por exemplo, criptografia, transformações reversíveis em dados, funções de hash perfeitas. Também esse tipo de assunto, ou seja, funções, ele é base para disciplinas avançadas. Os conceitos trabalhados são fundamentais para teoria da computação, compiladores, linguagens formais, análise de algoritmos, criptografia, que já foi mencionado, e banco de dados também. Uma outra habilidade importante é o desenvolvimento do pensamento formal. A necessidade de provar e justificar respostas, ela vai desenvolver habilidades como o rigor matemático, a precisão na comunicação, a capacidade de argumentação lógica e a habilidade de demonstração formal. E também nós temos conexão com problemas do mundo real. O exercício 2, por exemplo, ele usa um exemplo do mundo real, a relação entre pessoas para trabalhar conceitos matemáticos. Isso ajuda vocês, estudantes, a verem as aplicações práticas da teoria. Desenvolve também a capacidade de modelar problemas reais utilizando matemática. E, por fim, qual a importância para a formação profissional? Eu poderia dizer que essas habilidades elas são valorizadas no mercado de trabalho, especialmente em campos como desenvolvimento de sistemas complexos, otimização de algoritmos, análise de dados, inteligência artificial e segurança da informação. Em resumo, essa lista de exercício ela não é apenas sobre matemática abstrata. Ela ajuda a desenvolver, habilidades fundamentais para o cientista da computação. A compreensão profunda desses conceitos permite que os estudantes, primeiro, resolvam problemas complexos de forma sistemática, desenvolvam software mais robusto e eficiente, compreendam melhor as fundações teóricas da computação, adaptem-se mais facilmente a novas tecnologias e paradigmas. É importante que os estudantes entendam que, embora alguns conceitos possam parecer muito teóricos inicialmente, eles formam a base do pensamento computacional e são ferramentas essenciais para resolver problemas práticos ao longo de sua carreira profissional. Bom, gente, dito isso, a gente encerra por aqui a resolução dessa lista sobre funções. Até a próxima!